Boa tarde, turma. Bom, continuando nossas aulas, a gente vai entender agora um pouco sobre os aldeídos e as cetonas. Os aldeídos e cetonas são grupos funcionais que têm em comum essa ligação aqui, ó, carbono ligada ao oxigênio por uma ligação dupla. Então, C-O. Essa ligação C-O é chamada de carbonila, tá? Então, nos aldeídos, a carbonila está ligada a um grupamento R, mas também está ligada ao hidrogênio. Então, carbonila ligada a hidrogênio, você caracteriza o grupo aldeído. Então, esse grupo aqui, essa função, ela sempre vai estar nas extremidades das moléculas, tá? Por conta dessa ligação aqui com o hidrogênio. Então, não tem como eu ter uma função aldeído no meio da minha molécula, né? Porque senão não daria para ligar um hidrogênio. Já a função cetona, a carbonila tem que estar ligada a dois grupamentos R's, né? Dois grupos alquilas ou arilas, tá? Então, nunca pode estar na extremidade da molécula, né? Lá na ponta. Ela tem que estar entre carbonos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Então, a gente tem aqui o aldeído mais simples, que é o aldeído formado com apenas um carbono, que é o metanal. E aqui a gente tem a propanona, que é a cetona mais simples, que tem que ter no mínimo 1, 2, 3 carbonos. Nesse caso aqui, a propanona é o que a gente conhece como acetona, né? O removedor lá de esmalte. A gente tem aqui, ó, observe o aldeído, ele tem que estar na ponta, na extremidade da molécula, que é aqui um aldeído com 3 carbonos, chamado de propanal. E aqui agora a butanona, que tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Bom, a característica desse grupo carbonila também caracteriza os compostos, né, aldeído e cetona. Como os dois apresentam essa carbonila, então esses compostos têm características semelhantes, tá? Então, primeiro, a hibridização desse carbono aqui é do tipo sp2, né? Então, esse carbono forma uma ligação dupla com o oxigênio, ligação pi com uma ligação sigma. E aqui, por exemplo, que a gente tem um aldeído, são mais duas ligações sigmas com o hidrogênio. O oxigênio é mais eletronegativo, então puxa a densidade eletrônica para ele, deixando o carbono positivo, deficiente de elétrons. Então, o que a gente chama de carbono eletrofílico, tá? Então, existe sim uma polaridade aqui, né? É uma ligação polar. E aí deixa a carbonila muito reativa por estar deficiente de elétrons. Então, aqui eu posso ter nucleófilos nas minhas reações orgânicas, né, que vão atacar essa carbonila tentando estabilizar, né, o composto, né, os aldeídos e cetonas. Bom, outra característica é que esses compostos, essas carbonilas, elas são capazes de fazer ligações de hidrogênio com a água. Então, você pega aqui esse parzinho de elétrons e ele pode se ligar aqui ao hidrogênio da água. Então, alguns compostos, principalmente os compostos aldeídos e cetonas menores, eles podem ser, por conta da sua polaridade e das suas ligações de hidrogênio, eles podem ser solúveis em álcool e até mesmo em água, tá? Aí depende também do tamanho da cadeia carbônica. Aqui é importante a gente salientar que essas ligações de hidrogênio acontecem com a água. Não acontece, por exemplo, entre eles, né? Aldeído com aldeído, ou cetona com cetona, porque você não tem o hidrogênio ligado aqui a esse oxigênio, tá? Então, as ligações de hidrogênio com a água. E outra característica é a geometria planar, né? Então, eles têm geometria planar e possuem ângulos de aproximadamente 120 graus. Então, você observa aqui no formaldeído, ângulos de 101,7. No acetaldeído, você tem ângulos de 123,9. E aqui na acetona, ângulos de 121,4 graus. Outra característica dos aldeídos e cetonas é que eles possuem pontos de ebulição mais altos, quando comparado aos hidrocarbonetos e aos éteres, que possuem a massa molecular próxima deles, tá?
Então, por que que eles têm pontos de fusão mais altos? Porque eles são mais polares, né? As cetonas e aldeídos, por conta da ligação, né, da carbonila, são mais polares do que os hidrocarbonetos e do que os éteres, tá? Então, eles vão ter pontos de fusão e de ebulição maiores. Então, aqui a gente tem aqui alguns exemplos do etanol, que tem a massa molecular 44, tem ponto de fusão 21. Quando você compara aqui, ó, o aldeído propanal, né, o aldeído com 3 carbonos e a acetona com 3 carbonos, né, tem a massa molecular igual, os pontos de fusão, ó, do aldeído, pontos de ebulição, desculpa, é 50, enquanto que o ponto de ebulição da propanana é 56. Então, são próximos, ó. Aqui você sempre está comparando a mesma massa molecular. 72, ó, ponto de ebulição 74 e 80. Então, são pontos de ebulição bem próximos. Esse gráfico aqui pega justamente aqueles dados da tabela anterior, né? E coloca aqui, ó, os aldeídos em azul e as cetonas em vermelho. E o que a gente consegue observar aqui, ó, você está comparando aqui, ó, a temperatura de ebulição com a massa molar do composto. Ou seja, a gente consegue observar que à medida que a massa molar cresce, ou seja, aumenta a cadeia carbônica, vai aumentando a cadeia carbônica, o ponto de ebulição vai aumentando. Ó. Aumenta a cadeia carbônica, aumenta o ponto de ebulição, e isso acontece tanto para os aldeídos como para as cetonas. Os aldeídos e cetonas, eles são produtos que são comumente encontrados na natureza, mas também são fabricados industrialmente, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o metanol. O metanol aqui na estrutura dele é o aldeído mais simples, né? Formado com apenas um átomo de carbono, portanto, está ligado a 2 átomos de hidrogênio. Então, na indústria, a reação para sua obtenção é uma reação de oxidação. Reação do álcool com o metanol, né? O álcool com apenas um átomo de carbono. Reação de oxidação com oxigênio, catalisada, tá? Por um metal e formando aqui o aldeído. Então, o metanol ele pode ser utilizado como desinfetante. Ele é utilizado na preservação de cadáveres e de peças anatômicas, né? Como mostra aqui a figura. Não ele puro, tá? Em solução. É utilizado também na preservação de madeiras e de peles de animais. Como ele é usado aqui na preservação das carnes defumadas, tá? Então, quando você queima a madeira, porque qual é o processo de defumação? É você queimar a madeira e aquela fumaça vai ficar em contato com a carne, né? E aquela fumaça é que preserva a carne. Então, naquela fumaça está presente o metanol, tá? Então, é por isso que a carne é preservada. Na fabricação de polímeros e de resinas, na obtenção de medicamentos e até de explosivos. E aqui também só lembrar para vocês que o formol era muito utilizado como alisante capilar, tá? Só que isso é proibido, porque o formol é muito tóxico. Ele causa, inclusive, cegueira. Além de cegueira, ele pode causar outros problemas de irritação de pele, tá? Então, existe casos de pessoas que até já faleceram por conta de utilizar formol como alisante capilar. Isso é proibido e dá até cadeia, né? E o outro exemplo que eu trago para vocês é no acetona, agora é a propanona, né? Que é a acetona aqui com 3 átomos de carbono. Então, a acetona, ela é muito utilizada porque ela tem uma característica de ser solúvel em água em qualquer proporção que seja, tá? Então, por ser uma molécula pequena, polar, ela consegue se solubilizar em água. Então, por isso, ela é utilizada como solvente industrial. Então, ela é utilizada nas tintas, nos vernizes, nas resinas e também como removedores de esmaltes, tá? Então, a acetona, ela também é produzida no nosso organismo, tá? Ela é produzida numa das etapas do metabolismo das gorduras e é excretada na urina. E industrialmente, ela pode ser produzida por vários processos, tá? Entre eles, hoje, os mais comumente utilizados é utilizando o álcool isopropanol, onde pode ser feito a desidrogenação, ou seja, retirada dos hidrogênios, ou a peroxidação.
Então, aqui você tem a reação da peroxidação, a oxidação com óxido de zinco, né, temperatura de 380 graus Celsius. Então, é produzida a acetona.